Olá a todos, vamos então fazer um circuito eletropneumático controlado por CLP. Primeiro vamos então partir para a parte eletropneumática, clicando aqui no botãozinho que tem o cilindro pneumático. Podemos escolher de simples ação, dupla ação. Vamos começar com de simples ação. O circuito é básico, não temos muito o que fazer, ele já vem montado. Simples ação, válvula 3 duas vias, reguladores de fluxo unidirecional, um controla a velocidade de avanço, outra a velocidade de recuo. Válvula duplo solenoide, mas pode ser configurada. Vamos então clicar na setinha e vamos identificar os terminais. Dois cliques em cima. Eu tenho aqui o nome do meu atuador. Normalmente vamos seguir com 1A, sendo o primeiro, o número 1 de primeiro, A de atuador. Então, atuador 1A, ele tem um captador magnético que trabalha com aquela fita magnética dentro do êmbolo. Então, posicionado em cima do corpo do cilindro, ele detecta o fim de curso na tampa traseira e o fim de curso na tampa dianteira. Então, na opção captador magnético, eu vou colocar aqui o nome normal 1S1 e do recuado, e do expandido 1S2. Então assim o sensor magnético de recuo 1S1, sensor magnético de avanço 1S2. Do atuador 1 é o switch magnético número 1, do atuador 1 é o switch magnético número 2. Nome do cilindro 1A, nome do atuador 1A. Agora na válvula, na eletroválvula, ela pode ser duplo solenoide, aqui chamado de biestável, ou ela pode ser simples solenoide retorno por mola. Então, uma só solenoide para mudar a posição e o retorno acontece por força de mola. Vamos deixar então com duas solenoides. Para avançar, nós vamos chamá-la de 1Y1. E para recuar, nós vamos chamar de 1Y2. Do atuador 1 é a solenoide de número 1, do atuador 1 é a solenoide de número 2. Então está aqui, solenoide de número 1 faz a mudança da válvula. Solenoide número 2 faz ela voltar à posição original. Com relação às reguladoras de fluxo, eu posso determinar se a velocidade de avanço e de recuo é maior ou menor que 50%. Então eu posso colocar 100% a velocidade máxima de avanço, 100% a velocidade máxima de recuo. Ou eu posso restringir a 10% da velocidade de avanço ou qualquer valor, 30% de velocidade de recuo. Aí fica a critério do projeto se precisa ou não controlar a velocidade nos dois sentidos ou em apenas um. Então, com relação ao nosso circuito pneumático, eletropneumático, já está pronto, não há mais o que fazer aqui. Próxima etapa é trabalhar com o CLP. Então eu vou aqui no bloquinho de I/O, Input, Output, e eu tenho aqui algumas opções. A que nós vamos utilizar nas aulas é esse bloquinho chamado logo Siemens, é um CLP da Siemens chamado logo. Ele vem com a imagenzinha, mas não é essa que nós vamos trabalhar. Dois cliques em cima, você vai optar por Cadecimo 2.0. Os demais nomes podemos deixar do jeito que está. E agora ele ficou então um bloquinho de desenho, o qual utilizaremos na parte de elétrica. Então, circuito eletropneumático, na verdade, circuito pneumático contendo partes elétricas, e agora a parte elétrica contendo alguns dos itens do circuito eletropneumático. Então já dá para ver que a folha ficou um pouco pequena para caber todos os circuitos ao mesmo tempo. Então podemos vir aqui em arquivo e alterar o tamanho da folha. Aqui está como tamanho A4 horizontal, então vamos escolher o tamanho A3, que seria o dobro do A4.
Então agora temos mais espaço. Aplicando o zoom, eu vejo que a minha folha agora é o dobro. Então eu tenho duas folhas A4 lado a lado, formando uma folha do tipo A3. Então, uma folha desse tamanho cabem todos os componentes e circuitos aqui dentro. Voltamos ao zoom. Precisamos nesse momento alimentar o CLP. Então precisamos de energia. Vamos pegar aqui no terminal Power Fittings. Vamos pegar um terminal positivo e um terminal negativo. Como é a nossa recomendação ao trabalhar com esse software, nós recomendamos colocar uma conexão sempre em cada terminal de componente. Essa conexão facilita as montagens e a diagramação do nosso circuito. Vamos posicionar aqui o nosso CLP e fazer a ligação. Se quiser mudar o nome, por exemplo, 24V. Não que ele seja, mas pode ser chamado de 24V. E esse daqui é o GND. O cá de cima não leva em consideração o valor da tensão, ele se autorregula em função dos componentes dele. Ok, então o terminal NM e o terminal L1, L+, deve receber alimentação. E só recebe alimentação vinda por cima. Então, vamos prestar atenção na hora de fazer a fiação. Eu vou trazer o condutor e ele vai terminar na borda do desenho, não entrando pelo desenho, mas na borda do desenho. Então, vai sair aqui da borda e vai até a conexão. A mesma coisa com o positivo, sai aqui da borda e vai lá para o terminal de alimentação. Já podemos fazer um teste. Olha lá, acendeu o painel do nosso CLPzinho e está lá no modo Run, está rodando o programa. Então, primeira etapa completada. Vamos colocar então dois botões acionando chaves. Então eu vou aqui no botãozinho Drive Button e vou pegar aqui o botão contato normal aberto. Então vou colocar ele aqui, por exemplo, aqui e aqui. Setinha, vamos fazer a ligação elétrica. Lembrando que eu tenho que colocar as conexões nos terminais de todos os componentes. Essa dica facilita a nossa diagramação e a certeza de que as ligações elétricas estão sendo feitas. Não é obrigatório, mas é uma dica que funciona. Vamos fazer a ligação dessa chave normal aberta ao terminal de entrada I1. De novo, eu preciso terminar na borda do desenho e nunca para dentro dele. Então vou sair daqui, trazer um fiozinho para cá e descer até a borda. O terminal vamos levar ao mais 24 volts. Colocar uma conexão aqui facilita a nossa diagramação. Aí eu levo o fiozinho, pronto. Já podemos testar. CLP funcionando. Ao pressionar a chavezinha, eu vejo que a entrada I1 ficou aqui com o monitor indicando que ela está ativada. Soltou a chavezinha, aqui no monitor me diz que ela está desativada. Entrada ativada recebe 24 volts. Entrada desativada não recebe 24 volts. Vamos repetir o processo para a outra chavezinha. Conexão de fios. Vamos trazer o fiozinho para cá e levar até o terminal I2. Eu tenho que parar aqui na borda, nunca entrando e nem antes do desenho. E vou levar o outro terminal ao potencial de mais 24.
recomendamos o uso de conexões. Não é obrigatória, mas facilita bastante ter a certeza das ligações elétricas. Clicamos na setinha e vamos mudar o nome. Vamos chamar esse de S0 e vamos chamar esse de S1. Já podemos testar ativando S0, ativando S1. Se eu não quiser entrar com o meu mouse direto aqui na simbologia, nós podemos colocar botões fantasia. Então vou clicar aqui em Drive Button e aqui aparece na primeira opção um desenhozinho fantasia de botão. Então clico em cima dele e posso colocar onde eu bem entender. Por exemplo, aqui no cantinho. Clico na setinha, posso fazer a edição dele. 2 cliques em cima, posso escolher a cor. Por exemplo, um é verde, o outro eu coloco em vermelho. Esse aqui eu vou chamar de S0 e associo ele a esse desenho, a esse símbolo de chave acionada por botão. 2 cliques no outro, eu vou chamar de S1 e como tem o mesmo nome desse, ao pressionar esse botão é como se eu estivesse pressionando esse botãozinho do símbolo. Vamos testar. Apertei S0, é como se eu estivesse apertando o botãozinho do meu diagrama. O que queremos agora é, ao pressionar o botão S0, atuar na eletroválvula na solenoide 1Y1. Então, na hora que eu pressionar o botão, eu vou energizar a solenoide 1Y1 e ele deve avançar. Na hora que eu soltar, ela vai ficar desenergizada, mas não volta porque tem uma outra solenoide que cuida do retorno de posição. Então a 1Y2, a solenoide 1Y2, vai ser acionada pelo botão S1. Tudo isso via programação ladder. O que falta colocar aqui no nosso diagrama são as eletroválvulas nas saídas do CLP. Então nós vamos aqui em Coils and Signals e o símbolo de eletroválvula, né, ou solenoide, válvula solenoide, é esse daqui, solenoid coil. Então é como se fosse a solenoide, o enrolamento, a bobina de um relé, só que ele tem o símbolo de uma válvula pendurado a ele. Como nós temos duas solenoides, vamos colocá-las as duas na nossa saída de CLP. Esse CLP só tem 4 saídas, Q0, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3 e Q4. Podemos editá-las colocando que o nome dela é 1Y1 e o nome dessa é 1Y2. Para funcionar, eu preciso ligá-las ao CLP. Então, ligação elétrica, aquela recomendação de colocar sempre conexões nos terminais de todos os componentes. Facilita a diagramação. Vamos pegar um condutor elétrico e vamos ligar aqui na borda do símbolo do desenho do CLP. Nunca avançando, nunca não chegando a ele. Então, conectamos um Y1 a Q1 e um Y2 a Q2. Os terminais de baixo vão ter que ser ligados ao GND de todo o circuito. Então vamos puxar aqui o GND e trazer ele lá para o terminal de baixo da minha solenoide. E vamos levar isso aqui para o outro. Então o GND já está energizado. Falta colocar no terminal da chave aberta das saídas de CLP o mais 24 volts ou mais V. Então vamos colocar uma conexão elétrica no terminal positivo e trazer esse fiozinho de lá até a nossa solenoide. Já há uma conexão aqui
eu tenho que chegar até a borda do CLP, nunca passando dela. O outro contato aberto também precisa de 24 volts. Então vamos colocar uma conexão e levar o 24 volts até o outro contato aberto de relé. Então está tudo conectado. Se você quiser dar uma melhorada no visual, aqui o CAD-Simo não facilita muito nessa parte. Então vou clicar aqui na setinha para fazer a edição. Eu vou desconectar esse fiozinho, deletá-lo. Vou desconectar esse trecho de fiozinho, deletá-lo. Vou conectar esse daqui e agora eu vou refazer a ligação com o CLP e daqui eu vou puxar para o terminal de 24 volts. Então agora ficou visualmente mais agradável a ligação. Podemos testar. A linha vermelha indica que eu tenho um potencial maior, a linha preta indica que eu tenho potencial menor. A diferença de potencial faz o CLP funcionar. Ao apertar o botãozinho, eu vejo que estou ativando a entrada I1, ao apertar o outro, estou ativando a entrada I2. Nada acontece com a saída porque não está programado em ladder. Então vamos fazer agora a programação em ladder que vai cuidar do circuito. Para esse software nós precisamos de alimentação, então um terminal positivo e aquela velha frase: esse terminal não é, mas representa os 24 volts. Vou pegar um terminal negativo, vou colocar aqui. Esse terminal não é, mas representa o GND. Vou pegar uma conexão elétrica e levar aos dois terminais. E agora com o fiozinho elétrico eu vou puxar aqui a linha vertical que não é, mas representa os 24 volts e a outra linha que não é, mas representa o GND. Eu já tenho aqui a estrutura da nossa programação em ladder. Simbologia ladder está aqui, ladder. Tem um botãozinho escrito ladder, você clica em cima dele e aqui aparecem as opções: contato aberto, contato fechado, bobina de relé, relés temporizados. Além dos fios de alimentação, mais menos, e as conexões. Então posso fazer tudo por aqui. A minha programação ladder é como se fosse um diagrama elétrico, só que com simbologias. Então vou pegar aqui um contato normal aberto, só encaixar ele aqui, já está conectado a essa linha vertical. Vamos pegar uma bobina de relé e colocá-la na mesma linha, só que colocada na barrinha de GND. Vamos interligá-los através do positive wire, daqui até aqui. Clico aqui na setinha, podemos fazer a edição. Se eu chamar esse contato aberto de I0, eu estou associando o contato aberto ladder à entrada, I1. Ao chamar esse contato de 1, estou associando ele à entrada I1 do CLP. E eu quero, ao pressionar o botão S0, ativar a entrada I1, e quando a entrada I1 estiver ativada, todos os contatos associados a ela vão mudar de estado. Esse que é aberto vai fechar. E eu quero ativar aqui a saída do CLP, que eu vou chamar aqui de Q1. Então dou 2 cliques e digo que essa saída ela é a Q1. Então agora eu já posso fazer a simulação. Ao pressionar o botão S0, eu vou energizar a entrada I1. Vai aparecer no monitor que ela vai estar ativada. Na programação ladder, todos os contatos associados a ela vão mudar de estado, fechando o contato e ativando a saída Q1 do CLP. Ao ativar a saída Q1, o 24 volts vem pelo contato aberto de relé
e ativa a válvula solenoide 1Y1. Então está lá, válvula solenoide 1Y1. Vamos continuar e colocar mais um contato, mais uma rung na nossa programação ladder. Pegar aqui um contato aberto, posicionar ele encostado na linha vertical de 24 volts. Vamos pegar uma bobina de relé, uma saída, e encostá-la no vertical do lado direito. Vamos uni-la através de um fio positivo. Quem vai ativar esse contato é a entrada I2. Então vou clicar aqui na setinha, 2 cliques para fazer a edição e vou chamar isso aqui de I2. Cuidado na hora de preencher, ele tem que estar com o nome sem espaço, o mesmo nome do terminal. E esse aqui vai ser a Q2. Então, Q2. Já podemos simular. Ao ativar S0, eu ligo um Y1. Ao ativar S1, eu vou ligar um Y2. Então, S0 e S1. Cada um vai ligar uma saída de CLP e na saída nós temos uma eletroválvula. Uma vai fazer o cilindro avançar, outra vai fazer o cilindro recuar. Simulando, CLP ligado no modo Run. As entradas todas desativadas, as saídas desativadas. Ao pressionar o botão S0, o meu cilindro avança, porque eu ativei a solenoide 1Y1. Chavezinha apertada. Se eu clicar aqui eu desativo, mas ele não volta. Para voltar eu preciso ativar a solenoide 1Y2. Quem ativa 1Y2 é a saída Q2, que é acionada via programação ladder pela entrada I2. Então, se eu pressionar o botão S1, aí ele recua. Então, avança, recua, avança, recua. Cuidado na hora de escrever os nomes, tanto das válvulas quanto dos botões. Eles têm que estar com a mesma grafia, não pode ter espaço, senão ele não identifica que está conectado eletricamente ou fisicamente um ao outro. Aperto, ele avança, um pulso ele recua. A válvula solenoide, a válvula tipo duplo solenoide, também é conhecida como válvula de memória. Finalizando então, o nosso projeto, agora ele é compreendido em 3 etapas. A primeira etapa, vou colocar aqui um texto, é o circuito pneumático. Circuito pneumático. É composto também do meu circuito elétrico. Então, vou colocar um texto. Circuito elétrico. E é também composto da minha programação ladder. Então vou colocar aqui em texto. Programação ladder. Lembrando que a nossa programação ladder ela tem 2 partes, a parte de lógica e a parte de potência. Aqui é só um exemplo. Então, programação ladder, circuito elétrico e circuito pneumático. No circuito pneumático eu tenho a referência das partes elétricas. No meu circuito elétrico eu tenho a referência das partes da pneumática, solenoides que estão lá no circuito pneumático. E na programação ladder eu só trabalho com as entradas de CLP e com as saídas de CLP.